Bom, vamos começar então essa segunda parte do nosso estudo. Nós vamos falar agora bem mais sobre o que nós vamos fazer. Eu tenho muitas coisas para apresentar para vocês. Até aqui vocês viram um pouco sobre os estilos, um pouco sobre iluminação, mas realmente a gente precisa unir todas essas pontas para que vocês consigam chegar nas cores adequadas aí para vocês. Então, eu quero já, a partir de agora, tranquilizá-los quanto a determinadas coisas. Arquitetos são bons porque eles são muito visuais. Arquitetos visualizam muito, estudam muito durante muitos anos e a prática do dia a dia vai trazendo essa experiência, essa expertise, essa agilidade no que fazer. Então, é por isso que é muito mais rápido, muito mais fácil de nós profissionais interpretarmos aquilo que você busca, aquilo que você quer, a cor que você quer, da forma que você quer, porque a gente visualiza muito. Diferente de você, às vezes, que está fazendo uma reforma uma vez a cada 5 anos, uma construção na vida, mas calma, não é um bicho de 7 cabeças, é muito fácil, mas você precisa entender que não sai do nada, não sai simples ilusão mágica da sua cabeça e você tem aquele pensamento sensacional. Não, sai de um processo de visualização. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é realmente pesquisar, olhar imagens. Busque referências dentro aí do meu Instagram, nós temos o YouTube, tem TikTok, tem Pinterest, monte uma pasta com as suas referências. É muito importante que você olhe para a sua fachada, olhe para aquela pintura, olhe para aquele ambiente e entenda que tem pontos que você gosta e tem pontos que você não gosta. Então, faça uma lista daquilo que você gosta e daquilo que você não gosta. Fica muito mais fácil de você conseguir chegar a uma conclusão sozinho, tá? Então, quando a gente fala aqui sobre cores, sobre estilos, é importante que a gente entenda que tem uma assimilação entre uma coisa e outra para ficar perfeito, para chegar num resultado profissional de arquiteto. E é essa observação, são esses detalhes, é sabendo que o estilo moderno e o estilo contemporâneo, eles abrangem muito mais cores do que o estilo clássico, que o estilo clássico é mais delicado. É através dessa leitura e observação que a gente consegue acertar muito a forma de fazer as coisas, tá? Então, continuando aqui, primeira coisa que você precisa é busque referências do seu estilo. Essa daqui são referências que uma cliente me mandou, tá? Eu não sei de onde ela tirou essas referências, mas dentro dessas referências aqui, eu já consigo entender algumas necessidades dela. Primeiro, ela tem necessidade de ter um beiral que protege o portão dela. Olha como aqui nós temos, em todos esses desenhos, nós temos beirais protegendo o portão. Então, isso aqui para ela é uma necessidade. Outra necessidade dela, olha só, revestimento. Todas elas têm um tipo de revestimento. Ela acha bonito ter um revestimento. Então, já são 2 pontos importantes. Depois eu fui lá e perguntei para ela, olha, você quer ter apenas um portão ou você tem a necessidade de ter 2? E aí ela me falou, olha, eu tenho a necessidade realmente de ter aí 2 portões, tá? Então, para você que vai reformar, tá aqui opa, desculpa, deixa eu voltar. Tá aqui a fachada dela, inicialmente, tá? O que acontece? Nós temos aqui, ó, 2 portões, não tem beiral, não tem nada, tá? E ela queria realmente o revestimento, a iluminação e o beiral. Tá aqui. Essa aqui, do lado, foi a proposta. Então, para não mudar o local que estava, ó, mantivemos o portão pequeno dela no lugar, criamos um beiral. Esse beiral aqui, ó, ele não fica vazio, ele não fica lá simplesmente solto, não, ele tá amarradinho aqui, ó. Nós descemos ele aqui, por uma questão estrutural também, tá?
Aqui é a mesma coisa, ela tinha espaço, então fizemos o beiral, descemos ele na lateral, para que fique com sentido de caixa, tá? Então, isso daqui era muito importante para ela entender essa referência. A segunda referência, que foi realmente o revestimento da parede, ele está aqui, ó. Trouxemos um revestimento madeirado, tá? Que tem aqui, ó, dá só uma olhada, aqui nessa parte. Trouxemos esse estilo nessa tonalidade, que é uma tonalidade que ela gostava, e a partir disso eu escolhi as cores, tá? Então, as cores que mais se aproximavam desse revestimento aqui, em tonalidade de marrom, foi a borra de café, que nós decidimos aplicar onde? Aqui, ó, no beiral, para dar um sentido de continuidade. E aí, para trazer uma leveza, broto de feijão, que foi aplicado aqui. Quais cores combinam melhor isso aqui, para trazer uma leveza, para a gente colocar aqui nos portões e pintar? O branco. Para finalizar, um jardim, para não ficar um vazio, porque vegetação completa traz vida, traz harmonia, e arandelas, para iluminar. Para iluminar o portão, aqui, 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 aqui e aqui, mais 3, nós fizemos a proposta de colocar spots. Então, é muito importante fazer essa leitura. Olha a leitura que eu fiz do cliente. Através das referências que o cliente mandou aqui, nós trouxemos o quê? Trouxemos a proposta para estar fazendo aí a revitalização. Tá? Então, olha aqui, temos aqui as referências. A partir dessas referências, anotados o que o cliente gostava, as dúvidas nós perguntamos. Aqui está a proposta. Então, quando você vai reformar, e esses primeiros estudos é muito sobre reforma, é muito importante que você tenha em mente alguma coisa que você quer. Se você for construir também, mas construir é mais fácil do que você reformar, porque às vezes já está pronto e tem um telhado que você não pode tirar, diferente do que você está resolvendo lá no projeto. Então, são características um pouco diferentes. Às vezes é muito, muito mais fácil você começar do zero do que você fazer uma reforma, e às vezes é mais barato também, tá? Mas tudo tem um caso. Então, analise isso, analise primeiro o que você tem em mente. Se possível, lógico, estou aqui te dando uma aula para você conseguir resolver, tirar as soluções próprias, mas se possível, faça uma consultoria, faça uma maquete eletrônica, para que você entenda como são as coisas o que manda muito ao visual, é você conseguir enxergar as aplicações. Então, continuando aqui, ó, nós temos outro estudo de caso, tá? Então, o que acontecia aqui neste projeto? Vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Então, nós tínhamos aqui novamente uma reforma, o cliente chegou, falou, Larissa, olha, eu não quero mexer na estrutura, não vou quebrar, para subir parede, não quero nada disso. Eu quero só inserir os elementos para deixar minha fachada perfeita. Falei, beleza, ok. O que você gosta? Ah, eu preciso de um beiral, que já tem aqui, ó, uma continuação para proteger o meu portão, e eu quero um revestimento. Beleza. E o revestimento que, inclusive, ele já tinha comprado, era esse revestimento aqui, que, inclusive, é um mármore e belíssimo, particularmente falando, gostei muito, tá? O beiral, nós aumentamos exponencialmente, foi feito desculpa aqui, foi feito de EPS, tá? Colocamos uma moldura aqui, tá vendo? Que tem uma moldurinha aqui, ó. Isso aqui foi para quebrar. Nós queríamos fazer uma quebra nessa fachada, para não ficar simplesmente chapado. Então, nós decidimos fazer esses 2 frisos aqui. Ponto de iluminação, muito importante. Alguns ele já tinha, outros ele teve que colocar, tá? Colocou aqui. Isso daqui, também, ponto de iluminação. E um detalhe importante,
Ele não queria aqui, ó. Repara que ele já tem um jardim aqui. Ele falou, Larissa, eu vou tirar porque eu tenho muito cachorro que passa aí, eu não quero. Faz muita sujeira. Então, vaso. Vaso. Não abriu mão da vegetação, que faz total diferença para o seu projeto, tá? A calçada ia manter o concreto, a única coisa que estava faltando eram umas juntas de dilatação, que está aqui, tá? Então, repara como essa fachada, ela tem um estilo mais contemporâneo. Já está mais quadradão. Vocês falam muito disso lá no Instagram. Ah, é tudo muito quadrado, é tudo muito quadrado, é tudo muito quadrado, não tem mais casa com telhadinho. Mas você mesmo não faz a casa com telhadinho. Entende como tudo vai de uma época, tudo vai de um gosto, e tá tudo bem, não tem que ter julgamento. Tudo avança. A internet avançou, as relações humanas avançaram, a arquitetura avançou para este ponto. Vai mudar, vai modificar, e daqui 10 anos nós vamos estar falando que isso daqui às vezes está ultrapassado, tá? E tá tudo bem. Então, seguimos aqui, ó, com algumas coisas. Trouxe aqui para vocês as cores utilizadas, tá? Então, nós temos chuva de verão, que é este cinza, tá? A cor rock and roll, que é um preto que, particularmente falando, eu gosto muito de utilizar. Quando a gente fala, quero alguma coisa bem preta, eu gosto muito dessa cor. E o Madagascar metalizado, para dar uma pequena profundidade, tá? Eu gosto muito dessa questão da profundidade aqui, então ele tá aqui, tá? Aqui saiu um pouquinho errado, mas tudo bem, vamos continuar, ignorem aquele lá. Aqui eu trouxe uma outra opção para vocês, essa terceiro estudo, é uma fachada muito interessante, que eu trouxe 2 estilos dela, tá? Para vocês verem como as cores mudam a nossa percepção. É a mesma casa, nós temos o quê? Os mesmos beirais, tá aqui, beiral. Repara como toda a conversa da fachada tá aqui. Para não deixar chapado esse trecho aqui que tem água, tem poste de energia aqui, nós fizemos esse detalhe, tá? Em todas elas, nas 2 propostas. Iluminação, tá aqui, ó. Para cá também vai ter spot. Então, isso daqui ficou fixo. Olha o acabamento. Isso aqui é muito interessante. Rufo é sempre muito importante você colocar para não ficar aquele escorrido, aquela marca d'água, aquele lodo parado aqui com o tempo. Então, sempre coloque em rufo. É algo muito importante, tá? Então, trouxe 2 cores. Olha aqui, o cinza fechado e o elefante. Então, mais escuro no detalhe e o mais claro no todo, sempre, tá? E aí eu trouxe aqui 2 opções para essa fachada. Essa aqui, ela tem o revestimento, tá? Um porcelanato. Já aqui nós temos uma pedra, tá? Então, passando aqui sem querer, desculpa, gente. Aqui nós temos uma pedra, tá? Natural, canjiquinha, que tá dentro aqui, ó, de um estilo contemporâneo, tá? Tudo isso aqui é fachada contemporânea, fachada não é moderna, moderna é outro estilo, fachada contemporânea. Então, repara que aqui nós mudamos a cor do portão para trazer o quê? Uma leveza, para não ficar muito pesado, não caberia dentro desses tons aqui, ó, mais sofisticado, porque o dourado, ele já lembra o quê? Já lembra um pouco de sofisticação, vem lá do ouro. Então, olha só, deixa ele se destacar. Esse é o elemento para se destacar. Esse é o elemento para se destacar. São os 2. Então, não cabe aqui eu colocar um portão preto, porque ele vai chamar muito mais atenção. Entende como isso realmente faz a diferença? É sobre isso daqui. Então, ó, detalhe aqui, para não ficar um vazio. Cores para chamar atenção e deixo o fundo mais leve. Coloca uma cor clara. Então, o que você quer chamar atenção na sua fachada? O que é a primeira conversa? Então, olhe para ela antes de você escolher a cor, depois que ela já estiver feita, que ela tiver com os beirais aí, ou que ela tiver com o revestimento que você escolheu,
coloca ele ali, afasta um pouco e dá uma olhada. É visual, você tem que ver isso acontecer, tá? E aí você pega algumas tonalidades de cor e vai fazendo o teste. Vai ficar muito mais fácil e esclarecedor. Essa daqui é uma fachada que eu postei recentemente, não faz muito tempo. Vamos lá, mais uma fachada simples. Está aqui, ó, o telhadinho aparecendo. Aqui nós temos uma fachada básica. Olha os vizinhos, eles têm a mesma fachada básica. Como que a gente destaca isso daqui? E esse daqui ficou um estudo muito interessante, tá? Aqui nós temos, detalhe, ela queria o quê? Proteger o portão. Tá aqui, proteger o portão dela. Sempre uma cor mais escura. Tá aqui a cor mais escura. Quero outro detalhe, Larissa, aqui. Ela tinha duas opções, ela ainda está fazendo essa fachada, tá? Ou ela coloca um revestimento madeirado, ou ela pode colocar esse ripado aqui, ó, fazer de gesso, de EPS, alguma coisa assim, que a gente vem e pinta. Inclusive, tem essa opção, tá? E uma cor mais clara, iluminação sempre, um jardinzinho discreto, tá? Então, vamos ver? Vamos dar uma olhada aqui nas cores. Vamos lá. Primeiro, delícia de café, nós estamos colocando aqui, ó, nessa parte, tá? Depois, vitrola retrô, que é a cor do nosso beiral. Tá aqui, ó. Todo o nosso beiralzinho. E repara aqui no detalhezinho, ó. Ó como ele faz uma caixinha e já abraça o jardim. Tá tudo bem. Aqui é a parte técnica. Aqui está o poste, aqui está a caixinha de energia, aqui está a caixinha de correio. Não queremos chamar muita atenção para esse pedaço. Nós queremos uma conversa aqui. Aqui. É aqui que está a sua fachada. É aqui que está o seu ripado. Então vamos chamar atenção para cá. Olha só que bacana esse conjunto de cores. Olha como essa cor aqui chama atenção dentro da fachada dela. Aqui está a conversa principal, tá? Aqui mais uma, vamos lá. Nós temos aqui outra opção. Cliente tirar o revestimento. É muito interessante como as fachadas elas vão se moldando. Olha que bonito. Olha que diferença. Olha como era. Ah, Larissa, o telhadinho, tá lá aparente. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Dá para ter uma modernidade. Olha a diferença dessa fachada para essa. Tudo bem que ele trocou 100% o portão, ficou muito maior, tal. Mas olha a sofisticação disso, tá? Aqui nós trouxemos um beiralzinho de detalhe, aqui tem o detalhe. Olha só, como é uma fachada muito leve. Aonde está o detalhe? Tá aqui. Olha como fica leve. Tá vendo? É fácil, não é difícil. É só você linkar primeiro as suas necessidades. Aqui era uma necessidade ter um portão maior, tá? Ter um portão maior. Sobrou um espaço. Vamos fazer um detalhe nesse espaço. Tá muito leve, tá muito tranquilo, tá bonito, tá sofisticado. Então, olha só como agrega muito valor à casa, né? Tudo isso. O que que nós utilizamos? Utilizamos cores muito claras, tá? Véu, prata fina e branco. Tá aqui, todas elas. Então, façam essas análises. Olha só como esse aqui é só um tom mais escuro do que esse. O charme tá também no revestimento escolhido. Tá aqui, ó. É um mármore. É um mármore. Precisa de grande manutenção? Não, não precisa de grande manutenção. Tá muito suave, muito tranquilo. Agora, nós estávamos falando de reforma. Agora vamos falar um pouco mais sobre construção. Quando você vai construir, presta muita atenção nisso. Não saia, não saia da sua, do papel para sua obra sem definir as coisas importantes, sem ter uma definição realmente da sua fachada. Não saia, tá? Eu sei que mas isso é muito importante, é essencial que você
olhe, visualize, permaneça e não se canse daquilo que você está fazendo, tá? Aqui, as cores, ela foi muito bem definida, esse aqui é um projeto meu, tá? Ele foi muito bem definido para ter uma leveza, tá? Para isso, tem elementos importantes. Nós temos uma boa sacada aqui, e isso aqui está fazendo uma linha, olha como ele está fazendo uma linha aqui. Isso aqui já veio pensado, tá? A grande questão são o destaque para as esquadrias. Foram todas pensadas, esquadrias foram todas desenhadas, e eles queriam aqui um local que pode ter uma transparência. Lógico, tem as cortinas. Se você quiser, você fecha. Tem o destaque da iluminação lá dentro, tá? Até um pouco mais escuro, ó, devido à iluminação. Mas aqui tá muito leve. Uma única cor para essa casa. Não preciso de contraste. As esquadrias pretas, elas já estão dando uma cor. Então, não vou colocar um outro tom de preto aqui para quebrar o investimento que eu estou fazendo em esquadrias, o valor que eu estou gastando nas minhas esquadrias. Então, se aqui eu já tenho preto, eu vou trazer uma cor mais clara para poder destacar o que já foi feito, o que já foi gasto. Então, olha só como isso é importante. Por que essa casa, ela tá muito bonita também? Por causa da vegetação. O verde, ele destaca. Reparem sempre que vocês gostarem de alguma coisa, se tem verde, se não tem, se tem um paisagismo, se não tem. Se isso aqui fosse todo concreto, tudo concreto, essa casa teria outra percepção. Então, é muito importante que vocês entendam isso, que é muito importante a vegetação dentro da construção da sua casa. Lógico, lá primeiro nós estávamos falando da fachada da sua casa, que já dá direto para a rua. Aqui não, aqui nós não temos um muro neste exemplo. Então, olha só como pensar no todo é muito importante, tá? Então, fiquem atentos a isso. Aqui, outra opção. Também utilizamos o quê? Utilizamos algumas coisas muito interessantes. Tem as esquadrias em preto, eu tenho revestimento aqui, madeirado. Aqui no forro, talvez não aparece muito, mas também ele é madeirado, tá? Então, aqui embaixo, madeirado. Eles não queriam uma casa tão clara. Então, eu peguei um prata envelhecido, tá? O outro era o mármore, era um tom bem clarinho. Esse daqui já é um tom mais escuro, tá? Então, um pouco mais escuro, nada de azul, nada de amarelo, não casa aqui nessa proposta. Depois, mais para frente, tem outras propostas para vocês verem, mas olha só, como tem uma lógica a cor, como ela não está brigando aqui com o revestimento. Então, isso é muito importante. Novamente, vegetação, vegetação. Larissa, minha casa é simples. Não importa se a sua casa é no condomínio ou se a sua casa é uma casinha simples. Tem que pensar um pouquinho, tem que ter um carinho. Pode ficar bom, e fica bom realmente, tá? Então, vamos lá. Mais uma casa aqui. Trouxe outra tonalidade clara. Muito cimento nessa casa, tá? Aqui nós temos a cor calopsita. Aqui nós temos cimento, lá dentro nós temos um cimento queimado, aqui nós temos um cimento queimado, que inclusive continua aqui nesse destaque aqui. Então, uma cor clara. Por quê? As esquadrias, já dando destaque. Aqui, já dando destaque. Lá em cima, não aparece, mas aqui em cima também tem uma esquadria. Então, olha só como tudo isso é um pouco mais pensado nos detalhes. Uma cor só. Uma cor basta. Não precisa fazer 3, 4 cores. Uma cor, às vezes, resolve o seu problema. E tá tudo bem, tá? Casinha com telhado, Larissa. Tem? Tem, casinha com telhado. Então, vamos lá para nossa casinha com telhado. Aqui nós temos um telhadão mais escuro, não é tão amarelado. Temos as esquadrias e temos duas cores. Calopsita para a parte de cima, tá mais abrigado, tá menos sujeito a sujeira,
e suéter para a parte de baixo. Tá aqui. Duas cores muito próximas, vamos assim dizer. Uma mais clara, outra mais escura, porém tem aqui a sua sutileza, elas não brigam, elas se completam. Muito verde, iluminação, sempre não pode faltar. Vegetação, sempre não pode faltar. Esquadrias pretas novamente, ó. Portão preto. Parece casa americana essa, né? Oh, show de bola. Casas com telhados. Larissa, minha casa lá tem um telhado. Olha só. Dá para ter uma casinha bem ajeitada, bem confortável. Aqui a nossa cliente, ela amou essa fachada, cara. E eu particularmente gostei muito dessa fachada. Ela, portão totalmente aberto. Casinha de interior. Amo, adoro. Tá aqui. Na frente, ela vai parar com o carro dela aqui, ó. Vai descer, vai ter um bom almoço, depois vai embora. É isso aqui. Conta a história, sabe? Lembra um pouco Casa de Vó, lembra? Mas tá moderno, tá sofisticado. Tá aqui, ó. Detalhe, suave. Pedra natural, coloca ali amoledo, vegetação, iluminação, sempre. Cor clara para assumir a parte técnica. A pessoa vai bater o olho aqui e vai bater o olho aqui no portão dela. É isso, não precisa de muito. Olha como ficou legal. Fino, sofisticado, tranquilo, não gastou muito, não gastou uma fortuna, deixou o telhado aparente e tá lá. Essa daqui foi outra reforma, tá? Então, telhadinho lá, aparente, vamos trazer uma sofisticação para essa fachada. Aqui, ela só queria um abrigo para poder entrar dentro de casa, para esse portão. Não quis aqui que fizesse beiral, não tinha necessidade. Então, tranquilo. Só trouxemos uma volumetria para cá, ó. Queria um detalhezinho para tirar o chapado daqui, para não ficar tudo liso. Tá aqui. 2 pilarzinhos, feito de tijolinho, tranquilo, bem suave, confortável. Cara, aqui novamente eu trouxe a imagem para vocês, para falar um pouquinho sobre casa com telhado. E é muito importante que a casa com telhado você favoreça a cor da telha, tá? Sai um pouquinho da telha cerâmica, daquele vermelhão, sai um pouco, compra colorido, dá esse destaque. Já que você vai gastar com um telhado assim, dá esse destaque. Aqui novamente, vamos lá. Telhado, ele se destaca, telhado aparente, nada de cerâmico, marrom, marrom, exatamente, telha esmaltada. Então, aqui nós temos madeira, já que temos madeira, escurecemos um pouco aqui, para não pesar muito, trouxemos aqui uma suavidade com, novamente, usamos a mesma cor, tá? É o suéter e o cinza alguma coisa, não me recordo agora o nome. Tá? Posso voltar lá para vocês verem. Vamos voltar. É o calopsita e o suéter. Isso. E o prata envelhecido. Muito interessante. Então vamos lá. Continuando aqui a nossa iluminação, para vocês verem como é possível também a gente ter uma casa com telhado e colocar outras cores. Aqui nós fizemos um teste com o verde, tá? Essa casa aqui não foi construída, ela foi só um teste de cores. Trouxemos aqui, ó, um branquinho para dar uma quebra, vegetação, iluminação, é muito importante nesse caso. Uma casa mais para estudo de cores mesmo, tá? Aqui do nosso escritório. Não foi construída essa casa, nem será. Foi somente para testar a cor. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso é, olha como ficou interessante. Talvez aqui a gente poderia até ter feito uma mescla, sabe? Se a gente tivesse colocado aqui, às vezes, ó, um branco também, nesses pilares. Nossa, como eu sou ruim para desenhar aqui. Ainda bem que apagou ali. Então, aqui, ó, poderia ter um outro volume. Talvez eu traria aqui também alguma outra
cor clara para dar uma iluminada, ou passaria o branco para cá? Se eu passar o branco para cá, ele fica show de bola, tá? Poderia ser um cinza mais claro também, poderia ser um suéter e dar uma amenizada no tom de verde. Então, está vendo como você vai criando as opções? É muito interessante isso. Por isso que eu sempre indico para vocês fazerem uma maquete eletrônica, contratar uma consultoria para vocês estarem visualizando, que é exatamente isso aqui. Outro estudo que eu fiz para vocês. Olha só, aqui eu estou trazendo um azul mais forte, mais bruto, para sair um pouco dessa questão, minha casa é preta, tudo tem preto e cinza, traz azul escuro, cara. Traz um verde escuro para sua proposta, tá tudo bem. Desbota, tudo desbota. Tudo desbota. O preto e o cinza vai desbotar, o verde vai desbotar, o azul vai desbotar, todos eles vão desbotar. Não existe fazer pintura e não dar manutenção depois, construir e não dar manutenção. Tem que dar. Não adianta, o carro, você compra um carro, você tem que dar manutenção, a mesma coisa funciona aqui para sua casa. Vai ter que dar manutenção daqui 4, 5 anos. Pode ficar tranquilo, todo mundo é assim. Não é porque você colocou o cinza que você acha, dura mais. Não dura. Não dura, gente, não dura, tá? Então, a mesma coisa. Aqui, ó, repara como o telhado, ele tá mais claro. Ele tá no branco, tá? Fazendo esse complemento aqui. Aqui azul, pode pintar. Pinta com segurança. Pinta de azul e verde. Você quer destacar a sua casa, quer destacar realmente a sua casa, faz uma cor diferente. Sai dessas cores que todo mundo usa. Todo mundo vai olhar para sua casa e vai valorizar a sua casa. Não pode ter medo. Não pode ter medo. Aqui, trouxe cores mais suaves, novamente. Voltamos à composição do... Mantendo o azul ainda. Vou mudar aqui a cor. Azul. Mais acinzentado. Tá tudo bem. E aqui, mais claro. Olha, não precisa ser sempre contrapontos, volumes. Parte de baixo uma cor, parte de cima outra cor. Não tem uma regra. Não tem uma regra, tá? Aqui, novamente, uma casa com telhado para vocês, tá? E aqui nós temos uma casa mais clarinha, bem sofisticada lá dentro, móveis finos, esquadria, sempre iluminação e vegetação. Sempre. Se eu tirar a vegetação, acabou a casa. Não gosto de cuidar. Cuida, cara. Não adianta. Minha senhora, você que está me ouvindo, ou você coloca o seu marido, ou você já separa uma verba mensal para você ter um jardineiro para colocar aí na sua casa, para ele cortar a grama, cuidar do seu jardim. É isso que vai valorizar a sua casa. Aqui também a mesma proposta, casa com telhado de barro. Larissa, não tem nenhuma com telhado de barro. Tem, tá aqui. Esquadria, bonita, iluminação, vegetação sempre, cor clara. Tá aí, casinha cara de vó. Vamos falar um pouquinho dos estilos, tá? Então aqui nós temos o estilo clássico contemporâneo, para vocês entenderem mais sobre a questão dos detalhes. Olha aqui. Detalhes. Sempre detalhes. Nada de portão chapado, sempre um detalhe. Aqui um detalhe, tá? Então, a fachada clássica, contemporânea, ela tem que ter detalhes, tem que ter friso, tem que ter moldura, tem que ter cor clara. Tem que ter cor clara. Não esqueçam disso. Camurça, tá aqui. Tem preto, Larissa? Tem nas grades. Tá tudo bem, pode ter. Não poderia ser uma fachada preta aqui. Aqui onde está o camurça, não poderia ser preto. Não poderia ser um cinza escuro, um prata envelhecido. Não. Cor clara. Poderia ser um cromo? Poderia. Poderia ser um outro tom de cinza mais clarinho? Poderia, sem problema nenhum. Mas, cor clara, moldura, detalhes, vegetação, iluminação. Deixei 2 estilos diferentes de iluminação
para vocês verem como é possível alinhar os dois. Escolhe um ou outro. Tá tudo bem. Vamos seguir. Aqui, também, novamente. Detalhes. Iluminação. Cor clara. Vegetação. Vou falar todas para vocês. Vegetação e iluminação. É isso que importa na sua fachada. Se não tiver vegetação, iluminação, já foi. 70% da sua fachada já não vai ficar tão bom e agradável quanto a do seu vizinho. Ainda seguindo aqui, estilo clássico. Olha aqui, simetria. Este lado é igual a este lado. Aqui nós temos duas esquadrias, aqui nós temos duas esquadrias. Lógico, aqui está maior, está fora da proporção, mas tudo bem. Aqui compensa muitos detalhes de grau. Casa imponente, casa de advogado, casa de juiz, centrado, centralização, pessoa aqui, ó, mente clara. Aqui, ó, detalhezinhos, as esquadrias estão todas ali, sempre detalhezinhos, sempre detalhezinhos. Olha como esse guarda-corpo aqui combina com o estilo do portão. Aqui, tudo combinando. Vegetação, iluminação, cor clara. Precisa de contraste? Não precisa. Tá aqui, ó, moldura clara. Um tonzinho mais claro, de branco. Segue isso. Não precisa de muita coisa. Ah, Larissa, podia colocar um cinza? Não, não precisa, cara. Não precisa. Aqui, ó, as esquadrias já estão em preto. Preto, 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 preto. Tá aqui. Vamos seguir. Vamos falar um pouquinho sobre cores internas agora, tá? As cores internas é a mesma coisa, você precisa avaliar o que você tem, e vamos falar um pouco sobre isso, mas mostrando as imagens, tá? Eu gosto muito disso. Então, o cliente queria uma mesa de madeira, o piso já existia, porcelanato, tá? Então, trazer um pouco mais de conforto, tá? Então, o que nós trouxemos? Móveis planejados para ela, de madeira, tonalidade sempre de madeira, cores claras, tá? Aqui é a calopsita também, aqui trazendo um tonzinho mais claro no branco, o forro, tá? E a iluminação, tá? Tragam iluminação quente. Charme total, seguiu, cor clara, padrão. Inclusive está no catálogo disponível aí para vocês. Cozinha. Ah, Larissa, cozinha com armários brancos, tom mais claro. Sim. Porém, nós temos o detalhe onde? Está aqui, ó, no madeirado. Gente, tudo é você observar qual é o detalhe que eu quero chamar a atenção. Qual é o material que eu quero chamar a atenção? Larissa, eu comprei um piso madeirado perfeito, que vai ser usado de revestimento, vai ser usado aí de piso. Quero manter esse detalhe. Tá aqui. Tá aqui. E assim a gente segue. Olha aqui. Tá vendo? Ele segue na casa. Segue aqui para os detalhes. O restante tudo muito branco, tudo muito palhinha. A iluminação traz esse charme. Então, é observar para você poder repetir. Você não precisa sair criando do zero. Já está aqui. Já está aqui. Aí, quarto infantil. Novamente, cores claras. O que determina esse quarto? O que determina esse quarto aqui, ó, são os detalhes. Olha a cabeceira, é um quarto compartilhado, menino e menina. Temático, aqui, ó, já tem aqui os detalhes da parede, um tema, planetas. Aqui do outro lado para menina, algo mais suave, ó, borboletinha, jardim, tá tudo bem, é o lugar lúdico. A criança vai dormir, mas ela vai brincar também aqui, ó. Tá tudo aqui, tá? Tapetinho.
para dar um conforto, para a criança não sair, já colocar o pé no chão da cama, coloca aqui no tapete, tá? Tá tranquilo. Então, qual é a cor que nós temos aqui? Cores claras, iluminação natural, tá? Novamente, um quarto de menina. Esse daqui foi uma proposta muito interessante. Aqui nós temos leveza. Primeiro, cor clara. Esse aqui é um papel de parede. Aqui nós picamos mesmo, demos um retalho no papel para dar essa quebra. Mas a cor é clara. Cor clara. O que está determinando? Aqui, ó, cor clara. Tem um pigmento, uma pigmentadinha de rosa, laranja, tem. Mas o que determina? Os móveis. Aqui, ó, todos eles. A cortina está trazendo a cor. Então, quando a gente fala para ambiente interno, a gente tem mais coisas a analisar. Às vezes você já tem alguma coisa aí, você não está fazendo do zero. Então, analisa o que você tem. Primeiro, analisa, pensa nas texturas que tem, e nem tudo que tem você tem que usar. Às vezes você precisa realmente descartar alguma coisa, tá? Às vezes você precisa tirar aquele criado mudo, velho, feio, ou mudar a cor dele. Então, pensa um pouquinho. Olha só, aqui, ó, a cliente realmente tinha. Antes era marrom, tá? Nós pintamos de branco. Pintamos de branco. Mudem, realmente mudem, tá? Então, ó, você vê que é mais clássico, que os móveis já eram mais antigos. E não tem problema, é só mudar a cor. Faz uma pintura branca, faz um pátina. Fica muito interessante. Ó, conforto para quarto. Tapete e piso madeirado. Vinílico, de preferência, tá? Adoro piso vinílico, gente, adoro. Agora, trouxe aqui para vocês uma pegada mais infantil e uma pegada mais jovem, tá? Então, aqui é um quarto de menino, um tom mais azulado, clarinho, muita iluminação sempre, tá? Principalmente se puder ter iluminação natural, melhor. Aqui, o mesmo tom aqui, ó, só um pouquinho mais de cinza. Se você olhar na sua tabelinha aí, você vai achar, tenho certeza. Pega aquele leque, abre o leque, veja as tonalidades. Ali você vai ter esse jogo de ir vendo, olha, esse aqui, olha com calma, não olha na loja, leva para sua casa. Olha com calma, vê, olha, quero um pouquinho mais cinza, vai mexendo, vai achando o seu tom favorito. É muito interessante isso. Não sai sempre de um azul vibrante, bique, para um azul introspectivo. Olha aqui, um bique aqui, às vezes, não te dá tanto conforto quanto esse mais acinzentado. Olha a iluminação, sempre presente. Então, é muito importante isso. Um tom claro. Novamente, quarto, tom claro. O que muda nesse daqui? O conforto. Piso, madeirado. Tapete, tá aqui também. Móveis, combinando com o piso. Aqui, ó. Comprei esse conjunto, Larissa. Tá estofado claro, que não briga. O que tá faltando? Os quadros. Iluminação sempre. Sempre. Tá aqui. Quarto perfeito. Agora um pouco mais sério. Pode trabalhar com cores? Pode, não tem problema nenhum. Tá aqui o preto, combinando com a cama toda, fazendo a cabeceira. Esse aqui gastou um pouco mais, tá? Bem mais no quarto. Aqui o madeirado, claro, quebrando. Aqui nós temos o guarda-roupa, mesma madeira daqui, mesma madeira aqui, tonalidade aqui, tá? Então, iluminação, introspectiva, direta? Não. Luz indireta? Sempre, 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 sempre. Abajur, vegetação. Calha muito bem também. Sempre vazios, sempre vazios. Aqui é mais um hotel, tá? É um quartinho de hotel, é uma pousadinha. Então, já tenho o teto em madeira, o forro de madeira. Esse daqui
também era uma madeira que foi pintada de branco. A iluminação sempre de campo, é no campo, tá? Então, uma boa janela que abre, piso madeirado para quebrar o branco, para combinar com o teto, conforto aqui e uma boa cama. Lógico, iluminação, quadro para detalhe, tá tudo bem. Pode colocar. Qual a moldura? Qual o desenho? Aquele que te agrada. A pior coisa que tem é você ficar com um quadro que te atormenta. Não coloque. Coloque um que te agrade, tá? Vegetação. Olha como esse quarto ele é muito natural, né? Muito bonito. Eu gosto muito desse detalhe aqui. Sempre você avaliar o que você já tem de bonito. Tem muita gente que tem um baita forro de madeira, um baita telhado de madeira, com peças perfeitas e que não aproveita, que simplesmente joga aqui um forro de gesso e taca a iluminação branca. Não coloquem iluminação branca, tá? Sempre iluminação amarela, iluminação quente. E aqui eu trouxe a comparação dos três. Olha como os três é confortável, mas cada um tem uma pegada. Olha só, que interessante isso, né? Os três têm muito conforto. E os três têm os mesmos elementos. Tranquilidade. Tranquilidade. Mesmo aqui. Tá mais sofisticado. Tem o preto, que é bem pesado, mas tá sofisticado. Por quê? Cores claras, pessoal. Iluminação. Os três têm um elemento de vegetação. Não é para colocar uma palmeira. Coloca algo discreto, mas tenha alguma coisa que te remeta à natureza, à tranquilidade. Ó, aqui. Os três têm cor clara. Cores claras. Cores claras. Os três têm destaque. Destaque. Tá aqui. O destaque tá aqui. Ó, esse é o destaque. Onde está o destaque? Aqui. No centro. Tá sempre no centro. Sempre no centro. Legal, né? Iluminação natural. Aqui, aqui e aqui. Conforto. O que te remete a conforto? Boa cama e tapete. Boa cama e tapete. Boa cama e tapete. Madeirado. Sempre. A nossa mente favorece. Larissa, mas e se eu quiser colocar um porcelanato? Tudo bem, não tem problema. Pode colocar. Larissa, eu quero o meu porcelanato que seja cetinado cinza. Tudo bem. Traz em outras perspectivas o madeirado para o seu quarto. Eu sou muito a favor de madeirado para o quarto. Muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo. Agora a área gourmet. Olha só. Aqui nós tínhamos um ambiente muito interessante, tá? É o fundo de uma garagem, isso daqui. A casa tá em cima e aqui é uma arinha gourmet. O carro tá aqui nessa lateral, ó. O carro vem. Muito bacana. Esse desenho ficou incrível. Então nós fizemos o quê? Delimitamos o espaço de jantar pela pintura aqui. E aqui nós tacamos um branco. Parte mais clara. Iluminação. Sempre, tá? Aqui poderia ser uma mesa de sinuca e ficaria show de bola, um estouro esse espaço, tá? Cimento queimado, esse aqui nós optamos por um cimento queimado bem mais forte. Vegetação, sempre, principalmente lá no fundo. E aqui, sempre tons mais claros para poder combinar. Trouxe aqui, ó, para vocês verem, ó. Ó que bacana. É show de bola essa cozinha, essa área gourmet. Eu amei. O piso lá é cimentado, tá? Aqui tá meio brilhante na imagem, mas é cimento. Ficou muito legal, vale a pena a combinação. Aqui é cimento queimado, mas se fosse um verde também, um azul escuro, casaria muito bem também na proposta. Seria muito legal. Aqui já um outro espaço um pouco mais praieiro, tá? Ela já tinha esse revestimento aqui, ela queria continuar com ele
Então, ele é muito... tem muitos tons de azul, né? Ele é bem chamativo. Então, nós demos bastante destaque para ele. Deixa tudo no madeirado. Essa mesa, ela tem, tá? Isso daqui ela já tinha também. Então, estamos trazendo ainda mais, ó, azul aqui e o restante todo claro. Aqui foi para dar um charme, para dar um destaque para a cristaleira que ela já tem. Muito bacana. Ficou lindo, particularmente falando. Amei, 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 amei esse projeto. Galera, vou parar aqui a apresentação. Vamos lá. Para finalizar, o que eu tenho para falar para vocês? Às vezes, a gente se assusta quando a gente pega o leque de cores. Porque quando a gente pega um leque de cores, a gente tem 2, 3 mil possibilidades de tons. E isso assusta, cara. Eu sei que assusta você, mas não fique assustado. Veja primeiro sempre as referências, tá? É fácil para um arquiteto fazer, é fácil, porque a gente tem muita experiência, a gente vai fazendo muito teste, a gente troca experiência, a gente vê o que dá certo, o que não dá certo. Troca ideias. Você troca ideias com a sua mulher, troca ideias com o seu marido, alinhem aquilo que vocês gostam e façam teste. Cor, não tem como, é teste. Então, você precisa comprar as latinhas pequenininha, bate algumas opções, vai lá na sua casa, aplica, deixa uma verba do seu dinheiro para isso, porque sai muito, muito mais caro. Às vezes você vai gastar 100, 200 reais com teste, mas compensa. Compensa porque vai sair muito mais caro se você aplicar, comprar, aplicar e não gostar. Você perdeu tempo, você perdeu gasolina para ir até a loja, você perdeu paciência, você perdeu a mão de obra, você perdeu o material. Então, coloca tudo isso no montante e na expectativa que você ficou e depois ficou frustrado, vale muito a pena o investimento. Então, você que vai começar a reformar, que vai construir, me escuta. Você precisa fazer um teste de cor. Já deixa uma verba reservada para você fazer teste de cor, ok? Não aceito você sair desse curso sem saber disso, que você precisa realmente fazer isso, tá? Outra dica muito importante, visualize muito, visualize muito. Não escute o seu vizinho, não é ele que vai morar, é você que vai morar. Não escute a sua prima, o seu tio, seja lá quem for. Ah, fulano pintou de azul e desbotou. Se você pintar de cinza, vai desbotar também. Tudo é manutenção. Tudo é tinta de boa qualidade. Então, faça o seu planejamento, faça com calma, não saia escutando as coisas alheias, confie um pouquinho na sua intuição. Para todos que sentirem a dificuldade, você tem sempre a opção de buscar ajuda. Larissa, um projeto custa muito caro, eu não tenho esse dinheiro para investir. Tudo bem. Liga para algum arquiteto e fala, olha, eu não quero um projeto, eu quero uma consultoria. Quanto você cobra para sentar comigo 1 hora e me dar um atendimento, me dar uma ajuda para eu poder saber se vai ficar realmente bom ou não? Converse. Ah, Larissa, pode ser com você? Pode ser comigo, eu tenho os 2 tipos de atendimento, tanto com maquete eletrônica, quanto o atendimento aí online, só para a gente trocar essa ideia e eu te apresentar cores. Pode ser com outro profissional? Pode ser com outro profissional. Liga para algum arquiteto que você conhece, troca essa ideia. Tá tudo bem. Não sintam vergonha disso. Não sintam vergonha de pedir ajuda. Existe uma coisa muito chata dentro do mercado, que é falar que arquiteto não é para todo mundo. Arquiteto é para todo mundo. Arquiteto tem uma gama de coisas que pode fazer por você, que pode te ajudar, que pode te dar um norte. Estou perdido, eu não sei se eu quebro essa parede ou não. Liga para um arquiteto, olha, quanto você cobra para vir aqui na minha casa, me dar uma consultoria, trocar uma ideia comigo? Tudo é questão de conversar e de combinar. A consultoria, ela é muito interessante para você que não quer gastar muito investindo em um projeto. Se você pode, faça um projeto. Faça um bom projeto. Faça uma maquete eletrônica. Veja as opções que você tem.
faça estudo de cores, lógico, dá uma variaçãozinha ou outra, não fica 100% fiel, mas você tem um norte, você tem uma visualização, tá? Quando você for escolher a tinta, não vá pela cabeça, muitas vezes, de certos vendedores, porque eles vão te vender, às vezes, o que tem ali em estoque parado, aquilo que sai mais. E aí você fica sempre nessa, sempre todo mundo pinta de cinza, tá na moda. Não foque na moda, foque em você. É você o importante para essa história toda. Observe. Isso daqui que eu passei hoje para vocês, essas imagens, é uma visualização para vocês entenderem como funciona a minha cabeça. A minha cabeça é sempre assim. Faço tons mais claros, e traga os elementos confortáveis que o cliente tem. Se você tem para um quarto uma cama mais confortável, você quer valorizar aquilo ali, dar um conforto, então trazer elementos de conforto. Tudo que é natural traz conforto. Madeira traz conforto, pedra traz um certo conforto, a iluminação mais quente traz um conforto, a cor mais clara, destacada, conforto. E depois as outras coisas eu vou trazendo como elementos mais decorativos. Então, eu não preciso exatamente ter o azul pintado na minha parede. A minha cortina pode ser azul dentro do meu quarto. Entende? A minha cabeceira pode ser uma cabeceira de outra cor. Não preciso necessariamente ter toda uma gama de cores ali. Então, dá uma pensada naquilo primeiro, organize o seu pensamento, trabalhe isso, não fique ansioso quanto a isso. Pode ficar calmo, tranquilo, não tem problema nenhum. Para fachadas, sempre escolha os elementos que você precisa. Larissa, eu preciso primeiro proteger o meu portão. Beleza. Então, vamos fazer um beiral. O que pode colocar nesse beiral? Podemos colocar iluminação? Podemos. Podemos dar um destaque para ele? Podemos. Então, vamos escolher uma cor legal. Pode colocar um preto, pode colocar um marrom, pode colocar um azul. E aí, para o restante, a gente traz uma cor mais clara para valorizar essa primeira cor, esse elemento. Se eu tenho uma pedra, traz uma pedra bonita, coloca ali, dá o destaque para ela, coloca uma iluminação nela, coloca uma vegetaçãozinha que não te dê muito trabalho para poder valorizar toda essa fachada. E assim você vai conseguindo deixar de acordo com as suas necessidades. Para a obra, para a reforma, para tudo que você for fazer, estabeleça sempre um orçamento para não pesar muito. Então, faça sempre as combinações e traga os elementos baseado no valor que você tem para gastar. Porque você pode ter um orçamento mais limitado. E às vezes só escolher uma cor e colocar um rufo e uma iluminaçãozinha é o seu momento. Mas para o futuro você pode ir indo melhorando essa fachada. Então, tudo isso é muito importante e eu indico para vocês. Primeiro, planejamento, se planeje e depois faça a lista daquilo que é necessário. E aí você vai trazendo esses elementos e vai valorizando a sua fachada, o seu ambiente interno, a sua loja, e tudo vai entrando no eixo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Foi um prazer falar sobre cores com vocês.